Lucas 14, de 28 a 30, o texto diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Construir a torre da minha vida, ou você construir a torre da sua vida, é um grande desafio. Quando nós vamos construir a nossa vida para deixar um marco na história, isso é um desafio. Quem será você depois da sua morte? Que nome você vai deixar na terra? Que lembrança você vai deixar na mente dos seus filhos, dos seus netos? Que impacto você gerou nessa sociedade? O que você contribuiu para esse mundo? Essa é a torre da nossa vida. Para construir essa torre da nossa vida, é um grande desafio, mas os desafios são uma espécie de degraus, uma chance para a gente crescer. Cada vez que somos desafiados, é porque alguma coisa está nos empurrando, dizendo: vai, vai. Os desafios nos ajudam a crescer. Uma vida sem desafio é uma vida chata, é uma vida insossa, ela perde o gosto, ela perde o sabor. Quando você cai em algo chamado rotina, rotina estraga casamento, estraga relacionamento, estraga você, estraga seu pensamento, tira de você criatividade, tira de você um jeito especial de você liberar os seus dons dentro da sua área profissional, tira de você a possibilidade de crescimento. Então, você não pode deixar sua vida cair nessa rotina, e por isso os desafios estão aí. Os desafios vêm sobre todas as pessoas. O que são esses grandes homens, grandes mulheres que marcaram a história? Eles eram pessoas simples, como todos nós. Às vezes nós pensamos que algumas pessoas nasceram de maneira especial nesse mundo. Não existem esses predestinados dessa maneira como popularmente se pensa. Não existe isso. O que existe são pessoas simples, mas com uma determinação extraordinária. Se determinou, se decidiu a ir até as últimas consequências para alcançar ou para terminar a torre da sua vida. Muitas pessoas não são bem-sucedidas porque elas acabam desistindo antes do tempo. Será que não é esse o seu caso? Algumas vezes a vitória está na próxima esquina e você para antes. Se você ver a vida de Thomas Edison, uma das frases dele é que ele diz o seguinte: por que ele tentava tanto quando ele cismava que ia descobrir algo numa determinada direção? Por que ele ia por tantas tentativas, apesar dos seus erros, ele não parava? Ele dizia o seguinte: porque você nunca sabe quando você está, o quão próximo você está da solução. É isso. Você nunca sabe. Você nunca sabe quanto tempo falta para você alcançar aquilo que você, de fato, precisaria alcançar. Então, às vezes, você está numa caminhada, você está a um passo de chegar no local, você pega e desiste. Não pode desistir. Esta atitude de continuar sempre, de insistir no nosso crescimento, é que nos leva a conquistar algumas coisas. Muitas vezes o sucesso é simplesmente uma questão de não desistir. Você vê isso num esporte, por exemplo, no basquete. O basquete, um jogo pode ser decidido literalmente no último segundo. Você sabe disso. Qualquer um de nós já deve ter assistido algum jogo de basquete que quase que nos últimos segundos alguém arriscou uma cesta de 3 pontos e conseguiu e mudou o placar. Virou o placar no último segundo. Isso é possível. Muitas vezes o sucesso é uma questão de não desistir. Quando a gente estuda, por exemplo, a vida de um homem que marcou a história dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, você vai ver o seguinte: aquele homem, como ele era persistente, ele sabia, ele queria ser presidente, ele queria governar aquela nação. Ele competiu 18 vezes e nenhuma delas ele ganhou. 18 eleições sem ganhar. Ganhou apenas uma. E ele se tornou o melhor presidente que os Estados Unidos teve até hoje. É uma questão de persistência. Você não pode parar antes de completar o seu sonho.